Era como se ele tivesse passado por uma longa queda. Leilin sentiu como se estivesse em outro mundo quando finalmente tocou o chão. Toque é este lugar observando a névoa escura das montanhas e a floresta negra ao longe. Ele mergulhou em pensamentos profundos. Cal. Cal. Cal, um corvo com 3 olhos vermelhos sangue abriu as asas e decolou de um galho de árvore ao lado dele, deixando para trás algumas penas caídas. Seus gritos estridentes se espalham por toda parte. A Ilasca Leilin ordenou subconscientemente. Bip. Começando a varredura dos arredores. Scan concluído. Início. A voz de Chip era normal no começo, mas perto do fim, de repente ficou áspera como se estivessem enfrentando uma forte interferência. AH. 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 Depois de algum tempo, a voz mudou para se transformar em gritos femininos penetrantes. Eles se elevaram cada vez mais até que ameaçaram explodir os tímpanos de Leilin, e nesse ponto ele não teve escolha a não ser ordenar que interrompesse as operações. Vento sondando, Leilin esticou os braços para fora, e partículas elementares do vento verde claro se juntaram ao redor dele, as leves partículas elementares do vento verde se acumulando extremamente lentamente, fazendo suas sobrancelhas franzirem. A força da alma apareceu, fazendo com que uma rajada verde leve de vento se espalhasse em todas as direções. Isso parece bastante familiar, mas eu simplesmente não consigo colocar o dedo nela. Leilin franziu a testa, sentindo como se suas memórias estivessem envoltas por um nevoeiro. No entanto, ele conseguiu se lembrar de muitas coisas, como a magia dele. Ainda assim, ele parecia ter esquecido algo importante, e isso lhe deu uma má premonição. Logo, o vento espalhado deu-lhe alguns resultados que o fizeram saber de sua localização atual. Ele estava do lado de fora de uma floresta, e havia até um rio vermelho escuro fluindo nas proximidades. Havia uma casa de madeira não muito longe, com o que parecia ser uma figura humana por dentro. Esse alcance, as sobrancelhas de Leilin se franziram. Não é apenas difícil usar feitiços, até seus efeitos foram suprimidos em grande medida. Poderia ser algum mundo de alto escalão. A temperatura da floresta baixou com o sol poente e a neblina ao redor dele se tornou mais densa. Até ficou vermelho escuro, o que provocou um arrepio na espinha de Leilin. Ele rapidamente saiu da área e chegou na casa de madeira que ele havia descoberto. Rosas douradas desabrochavam por trás da cerca, e traços de fumaça cinza subiam de dentro, permitindo que Leilin sentisse um pouco de calor. A porta de madeira se abriu e uma gentil mulher saiu. A mulher parecia bastante jovem, com cerca de 20 anos de idade, na melhor das hipóteses, mas o brilho inteligente em seus olhos fez com que Leilin se sentisse como alguém com uma experiência abundante. Irmão mais novo. Você está de volta. A mulher riu depois de vê-lo, o brilho de seu sorriso deixando Leilin embriagado. Era como se as flores que a cercavam florescessem com sua risada. Quem é você? Leilin não pôde deixar de perguntar. Eu. Sou sua irmã. Esta é a sua casa. O rosto da mulher era lindo, e os brilhantes fios dourados de cabelo que sopravam ao vento pareciam familiares para Leilin. Meu lar, resmungou Leilin. Sim, sua casa. Bem-vindo de volta. Sua irmã gentil abriu os braços, como se quisesse lhe dar um abraço caloroso. Você é minha irmã. Leilin continuou repetindo, e o rosto da linda mulher gradualmente combinou com um em suas memórias. Sim. Irmãozinho, você finalmente está de volta. Havia lágrimas nos olhos da mulher. E, no entanto, de repente ele sentiu imenso terror quando seus braços se aproximaram dele para um abraço. Uma intenção maliciosa desconhecida fez com que ele tremesse de medo. Esperar. Sou Leilin Farler, um bruxo da linhagem do mundo dos magos. Por que estou aqui? Uma voz continuava gritando em sua mente, mas Leilin não conseguia mais controlar seu corpo. Seus membros se moviam automaticamente, e ele estava a apenas um passo de dar um abraço.
Anel de fogo desafiador, sombra de dilema, tendrils, dark serpente. Modelos de feitiços brilhavam um após o outro na frente dos olhos de Leilin, mas seus feitiços, que já haviam sido suprimidos em grande parte, pareciam perder todas as suas habilidades. Nenhuma energia foi emitida. Volte! 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 A voz fraca fez os olhos de Leilin mostrarem mais perplexidade, e os arredores da casa de madeira sofreram uma enorme mudança. O nevoeiro vermelho escuro tornou-se mais denso, e a rosa dourada brilhante gradualmente murchava para revelar esqueletos brancos abaixo. Algumas pequenas cobras deslizavam para fora do buraco ocular ocasional. A casa de madeira tinha mudado atrás das rosas, tornando-se um coelhinho enrolador de cobras. Algumas cabeças de serpente triangulares saíram, cuspindo um veneno vermelho escuro. Em um instante, a casa dos camponeses se transformou em um inferno aterrorizante. Esse sentimento de supressão é familiar. Fluxos de nevoeiro vermelho invadiram automaticamente o corpo de Leilin, e isso fez com que a familiaridade se tornasse mais intensa. Finalmente, a luz cintilou nas profundezas dos olhos de Leilin. É a força dos sonhos. Isso é Dryanscap. Eu fui arrastado para um sonho, Bip. Anfitrião determinado a estar em Dryanscap, como se o nevoeiro em suas memórias tivesse sido completamente varrido. A voz de Chip não era mais a de uma mulher que gritava. Ficou mais clara de novo. Sentindo seu controle elementar e sua força de alma sendo isolada, os pensamentos de Leilin brilharam para algo. A paisagem do sonho é um mundo profundo que rejeita todos os poderes que não são a força do sonho. Volte neste momento. Os dedos da mulher por perto estavam prestes a tocar o rosto de Leilin. Nesse caso, um modelo de feitiço foi abruptamente transferido para ele pelo Aiship. Rank 4 Dreão Spell Cetro ilusório. Grandes quantidades de ondas de força do sonho se juntaram na mão de Leilin, formando um cetro antigo e estranho. Vá embora. Leilin apontou o cetro para a mulher, e chamas demoníacas vermelhas escuras saíram dele. A mulher gritou, cobrindo o rosto e recuando. Quem é você? A expressão de Leilin era muito séria enquanto observava a mulher que se levantava mais uma vez. Uma grande parte de seu rosto havia desaparecido, mas estranhamente ela não reagiu. Não havia sangue no local da lesão. Eu nunca pensei que você já tivesse se alterado para o Dryanscap e tivesse o controle da força dos sonhos. A mulher falou maliciosamente, mas a voz familiar fez as pupilas de Leilin encolherem. Você é? A cobra rumble. A cena se desfez, revelando um rio astral que se estendia pelo vazio. Um feixe de cobras estelares se abriu no rio, revelando a cobra viúva dentro. Meu filho, volte para o meu abraço. A voz da súplica viúva continha uma estranha força atraente, fazendo com que o sangue no corpo de Leilin fervesse, fora de seu controle. Uma voz interna insistiu para que ele se submetesse e caísse nos joelhos da viúva. Um grande número de cobras gigantescas estava assobiando e rugindo para ele, as ondas sonoras fazendo com que sua expressão mudasse. Este não é o purgatório mundial, mas um sonho. Meu livre-arbítrio não será controlado por mais nada. Snacks do Ager, seu maior erro hoje foi me arrastar para Dryanscap. Um olhar decisivo apareceu imediatamente nos olhos de Leilin, e um modelo de magia ainda mais ilusório e deslumbrante se formou em suas mãos. Feitiço de sonho do rank 5. Sonho de distração. Estranhas ondulações cobriram a região. Sentindo a umidade em sua bochecha, Leilin abriu os olhos para encontrar uma estranha e grande fera pairando sobre ele com a boca bem aberta. Sua língua escarlate lambeu seu rosto e um terrível fedor assaltou suas narinas. O texugo cinzento de osso do continente central. Então este é um mundo real, o que significa que eu escapei. Os olhos de Leilin recuperaram seu brilho enquanto ele facilmente afugentava o monstro, com aparente alegria em seu rosto. Deu uma olhada ao redor e encontrou marcas de derrapagem no chão, terra amarelo esverdeada espiando através dos trilhos feitos na grama. Está certo? Eu estava no caminho de volta para a União dos Bruxos,
Mas a Snack Dowager me puxou para um sonho, e é por isso que de repente caí. Lei Lin tocou o queixo dele, adivinhando o que havia acontecido. Escuridão e sonhos compartilham uma conexão forte. Não é surpresa que ela possa usar o poder dos sonhos. A única coisa que ela não esperava era que eu já tivesse passado pela alteração no Dreamscape e fosse capaz de usar a Dream Force. O suor frio escorria pelas costas de Lei Lin. Se não fosse por sua experiência anterior com Dreamscape, as consequências de ser puxado para esse sonho teriam sido desastrosas. Havia uma enorme lacuna entre o Magus World e o Purgatory. Com as limitações adicionais das esferas de proteção, a Snack Dowager não seria capaz de atacar Lei Lin tão facilmente. No entanto, o Dreamscape era diferente. O espaço em si estava confuso e tudo estava em toda parte. Um ataque através dos sonhos seria o mais eficiente em energia. Embora houvesse algumas limitações, deveria ter sido suficiente para a cobra decidir suprimir Lei Lin. Talvez a única coisa que ela não tinha considerado era que Lei Lin já tinha feito contato com a força dos sonhos, e seu corpo estava acostumado com isso. Isso permitiu que ele saísse automaticamente e até usasse um feitiço de sonho de nível 5. Enquanto ele poderia fazer L para ela, o tempo que ele ganhou foi o suficiente para ele escapar. Snacks Dowager, murmurou Lei Lin, com os olhos cintilando de luz. Seu ataque deixou claro para ele que ela não toleraria que nenhum descendente escapasse de seu controle. Quanto mais notável ele era e quanto mais rápido ele progredia, mais intenso o conflito de interesses aumentava. Eu nunca esperei que uma existência minúscula como eu captasse a atenção da Snack Dowager. Os lábios de Lei Lin se curvaram em um sorriso amargo. Ele já se sentia como se estivesse sendo observado quando ele evoluiu para se tornar um imperador Kemoen Warlock. Ele só não esperava que esse dia chegasse tão rápido.